Me permita abrir esse vídeo aqui com uma reflexão. O Fluminense de 2024 tá com uma ânsia, diria eu, de nos empolgar e nos decepcionar. O ano começa com uma vitória na Recopa, com decepções no Campeonato Brasileiro, uma boa primeira fase de Libertadores, um péssimo início de Brasileirão. No próprio longo do Brasileirão, né, que é um campeonato longo, a gente vai ver um Fluminense que ganha do clássico do Vasco, algo que não ganhava há muito tempo um clássico, para depois emendar 5, 6 derrotas seguidas. Já na era Mano Menezes, o Fluminense ganha 4 jogos seguidos, parece que estava rumo a uma parte de cima da tabela, mas quando junta com as Copas vem uma oscilação com 3 derrotas seguidas. Nesse momento, o Fluminense é um dos times que mais ganhou dos times da parte de cima da tabela e um dos que menos pontuou com a parte de baixo. Bem, a gente está numa fase boa, vem de ganhar um Fla-Flu. É hora do Fluminense mostrar que definitivamente mudou nessa temporada. E hoje, no Maracanã contra o Atlético Paranaense, empolgar a torcida. É hora da gente conseguir não só fazer o difícil, como fazer o fácil também. É hora de cortar o cabelo e fazer a barba no mesmo dia, né? E não ficar inventando um problema novo a cada felicidade que a gente tem. Hoje tem Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã. Eu sou Gabriel Amaral e vamos embora, porque tudo que você precisa saber sobre esse vídeo tá aqui nesse vídeo de pré-jogo. Hoje não tem vinheta, porque como vocês já perceberam, não sei se perceberam, acho que talvez não, muita gente não deve ter percebido, aqui eu tô sem energia elétrica aqui em casa. Não tô com as luzes aqui do estúdio ligadas, eu tô na bateria do notebook. Se eu, por exemplo, fizer aqui, isso aqui que é desligar as luzes que estão no computador e desligar aqui, essa luz que tá aqui, eu vou ficar só no escuro completo. Aqui, deixa eu dar pause para poder ligar de novo. Fiz essa aventura toda só para você saber que o pré-jogo vai ser um pouquinho diferente, tá? Não vão ter elementos gráficos na tela, tal, porque senão eu não conseguiria lançar o vídeo. Estou gravando às 3h39 da manhã, né? Mas vamos lá, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Nunca falhei com um pré-jogo desde Fluminense Chapecoense 2018, acho que 20 ou 21 de maio, alguma coisa assim. Eu faço pré-jogo aqui no canal Raiz Tricolor e nunca deixou de sair um pré-jogo. Curiosidadezinha rápida aqui de parênteses, tá? Teve um pré-jogo que saiu quase com a bola rolando. Foi Fluminense e Corinthians de 2019, no dia 7, 8 de setembro, perto do feriado do dia 7 de setembro. Vitória por 1x0 lá em Brasília, porque eu tava num lugar sem internet, o vídeo demorou muito pra subir, e ele subiu já era tipo 2h30 da tarde, o jogo era às 4. Ganhamos de 1x0, gol de Ganso, uma falha do Cássio. Bem, vamos lá, aquelas informações básicas, o jogo é às 7h30 da noite. A transmissão é exclusiva do Premier. Alguns sites até informam o Sport TV, mas na tabela oficial da CBF tá lá que a transmissão é exclusiva do Premier. 7h30 da noite no Maracanã. O Fluminense vai jogar ali no Maracanã, então você sabe que 2 horas antes a gente tem a nossa transmissão aqui do Raiz Tricolor, também lá no Jornada, no canal do Lessa, no canal 20, começando ali a partir de 5h30, a gente já tá lá direto do Maracanã. Venha acompanhar o nosso pré-jogo com muito mais informação, o maior pré-jogo que existe sobre o Fluminense. E além disso também, você pode acompanhar a nossa transmissão, eu narrando, Lessa comentando, Cauã Tinoco também nas reportagens do jogo, beleza? Fluminense e Atlético Paranaense, aqueles dados básicos, né? O Fluminense jogou 63 vezes até hoje, esse é o jogo de número 64 com o Atlético Paranaense, 24 vitórias nossas, 27 deles, 12 empates. A gente ficou muito tempo sem vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, né? Foi um estádio que a gente tinha muita dificuldade de vencer. Hoje em dia tem um estádio onde a gente tem pontuado bem. Provavelmente a nossa maior rivalidade fora do estado do Rio, tem uma importância muito grande vencer o Atlético Paranaense hoje e também no jogo da volta, né? Já que esse jogo é atrasado lá da 17ª rodada do primeiro turno, a gente também pega o Atlético na 36ª, lá na Arena da Baixada, com a possibilidade de pelo menos encaminhar o rebaixamento deles. E é por aí que eu começo essa conta. O Fluminense olha para esse jogo, e todo o tricolor tá olhando para esse jogo, com o mesmo olhar que eu tô desde sexta quando a gente ganhou contra o do Flamengo. Esse jogo pode colocar a gente em 11º no Brasileirão. Pode fazer com que a gente tenha pelo menos o direito de delirar com uma Libertadores. Né? Óbvio, delirar com uma Libertadores envolveria Botafogo campeão, Flamengo campeão, Cruzeiro provavelmente campeão. Enfim, como eu falei, é delírio, né? Mas sem uma vitória hoje, nem esse delírio a gente está liberado.
tá? O Fluminense conseguiu um ponto muito crucial contra o Flamengo, 3 pontos. Uma vitória, assim, crucial que não estava na conta. Só que quando eu faço aquela classificação planejada e eu projeto, não, vencer o Atlético Paranaense em casa, perder pro Flamengo, beleza. A gente consegue escapar do rebaixamento mesmo perdendo pro Flamengo. Aquela classificação planejada não leva em conta uma coisa muito importante que é momento. Se o Fluminense perde pro Flamengo, que era um resultado normal dentro daquele jogo, né? Não é normal no Fla-Flu, mas era normal dentro daquele jogo, numa espécie de confronto de quarto colocado contra a zona de rebaixamento, né? O Fluminense seria 18º nesse momento. Se o Fluminense empata com o Flamengo, seria 18º. E aí a gente estaria aqui numa crise muito maior. Momento, né? O jogo contra o Atlético Paranaense traz essa tranquilidade, porém, apesar de, se antes desse jogo, né, do jogo contra o Flamengo, eu oferecesse aqui para vocês que a gente conquistasse 4 pontos contra o Flamengo e Atlético Paranaense, vocês assinariam. Mas agora ninguém topa mais, porque a gente já passou a parte mais difícil. E é isso que tem acontecido na temporada do Fluminense. O Fluminense está mestre em decepcionar a gente nessa temporada. E hoje é um jogo para virar essa chave, para poder mudar. O Fluminense ganhando hoje, ele vai a 36 pontos e veja bem, a gente está olhando, eu mesmo estou olhando por várias vezes para o Grêmio, que é um time que vem em viés de alta, e que também não tem uma pontuação tão alta, deixa eu até conferir aqui a tabela, o Grêmio tem 36 pontos também. Ou seja, é um time que, perdão, 35 pontos, tem um a menos. E é um time que vem em viés de volta, apesar de ter perdido um clássico agora. O Fluminense, na minha concepção, escapa do rebaixamento. Não tem que abandonar a briga, né? Nada disso, tá? Tem que concentrar ainda em escapar de fato. Mas na minha concepção, na minha análise, vão faltar praticamente 2 vitórias pro Fluminense em 9 jogos. Então, assim, em 8, né? E vão ser 8 jogos. O Fluminense hoje pode se colocar moralmente fora da briga. Veja, o Vasco tem 37 pontos e tá fora da briga pra todo mundo. Óbvio, tem um jogo atrasado ainda contra o Cuiabá, mas... Então, o Fluminense hoje pode se colocar moralmente, não matematicamente, mas moralmente. Por outro lado, um tropeço hoje vai ser mais um golpe duríssimo nesse time, comando e torcida. De não conseguir empolgar, não conseguir a sequência. Veja bem, o Fluminense conseguiu 4 vitórias seguidas no Brasileirão na estreia do Mano Menezes. Isso fez com que o Fluminense pelo menos voltasse a ver o topo da água. O Fluminense estava tão fundo que nem o topo da água ele estava vendo mais. Não respirou, não fez nada. Só esses 4 vitórias seguidas fez a gente voltar a ver a saída de rebaixamento como uma chance. Nesse momento a gente está ali nesse sai e entra no Z4 e a hora é agora, cara. A oportunidade se abriu. É o único time a jogar nessa terça-feira é o Fluminense. Um empate hoje, beleza, vai botar a gente em 13º, mas ainda vai estar a 2 pontos do Z4. Uma vitória, a gente vai estar a 4 pontos do Z4, a garantia de que na próxima rodada a gente não entra em hipótese nenhuma. E além disso, vai demorar umas boas rodadas perdendo aí pra gente entrar no Z4 de novo. Porque a gente vai botar 5 times entre a gente e a zona de rebaixamento. Na verdade, 6, né? O Criciúma, o Grêmio, o Bragantino, o Juventude, o Vitória, e aí o outro seria o próprio Fluminense. 5 times. Então o jogo de hoje é muito crucial, tá? E é crucial pro outro lado também, porque é o Atlético Paranaense, um time que não vence no Brasileirão desde julho, que tá afundado, que tem uma campanha no retorno de 6 pontos em 11 jogos, não sei se isso te lembra alguma coisa. É um time que vem muito mal, tropeçando nas próprias pernas, trocando de treinador e que não sabe o que fazer. Parece que tudo que mexe dá errado. É esse o time que a gente vai enfrentar hoje. Falando de bola e campo, vamos para as escalações prováveis, né? Infelizmente, não vou conseguir colocar as escalações aqui na tela no Tactical Pad, né? Mas trago aqui as informações de escalação. O Fluminense, não deve ter Thiago Silva, né? Eu digo não deve só por um dever jornalístico, tá? Não terá o Thiago Silva, efetivamente, para esse jogo. O jogador ainda segue com um problema ali no calcanhar esquerdo. Fluminense para esse jogo segue sem o Kevin Serna também, mas terá os retornos de Keno e Marcelo. Serão titulares? Não sei. Para mim, o time que entra em campo é Fábio, Samuel Xavier na lateral direita, a zaga mantida com Manuel e Thiago Santos, e aí eu faço só uma pausa aqui sobre a zaga, que o Manuel funcionou muito bem contra o Flamengo, eu não esperava isso. Só que o jeito que o Fluminense jogou contra o Flamengo, conseguia dar o melhor do Manuel e ocultar o pior do Manuel. Qual que é o melhor do Manuel? O Manuel é um zagueiro muito inteligente,
Sempre foi, desde quando lá atrás ele surge para o cenário nacional contra o Atlético Paranaense, sempre foi um zagueiro que tinha qualidade ali com a bola no pé, um pouquinho acima dos zagueiros, e sempre foi um zagueiro de leitura muito boa. Isso é um dos maiores destaques assim do Manuel. E de bola aérea também. E isso faz com que o Manuel seja um bom jogador de desarme, de combate. Só que, no jogo contra o Flamengo, o que hoje é o pior do Manuel, que é a parte física, é a mobilidade, não ficou tão exposto. O Fluminense jogou com linha baixa, quase que o jogo inteiro, uns 75 minutos pelo menos, e isso fez com que o Flamengo tivesse que criar jogadas em pouco espaço, e com isso o Manuel tinha pouco espaço para cobrir. A gente viu poucas vezes um lançamento em velocidade ali pro Gabriel Barbosa, pro Bruno Henrique, e o Manuel tendo que correr. Contra o Atlético Paranaense, eu não sei se é o ideal nisso. Apesar do Mano Menezes dizer que o Manuel é um zagueiro rápido, eu discordo plenamente disso. Eu não sei qual é a possibilidade disso acontecer, porque o Fluminense vai jogar com linha baixa contra o Atlético em casa? Não vejo muita essa possibilidade. Contra o Flamengo dava, contra o Atlético vai fazer isso? Enfim, e aí eu quero muito ver o Manuel, porque eu acho que se ele for bem jogando com linha alta, mesmo que seja contra o Atlético Paranaense, pô, eu começo a olhar com outros olhos pra ele. Eu achei que o Manuel, o ciclo dele tinha acabado no Fluminense, eu começo a olhar com a possibilidade até dele ficar. Bem, então vamos ver. Acho que é Manuel quem entra, acho que o Ignacio segue no banco. Na lateral esquerda, foi o Diogo Barbosa, porque o Marcelo estava suspenso. Foi o Marcelo, porque o Diogo estava suspenso. Acho que na dividida ele vai de Marcelo, principalmente que o Fluminense vai ter que criar bastante. Mas atenção, porque o Atlético vem com pontas que atacam muito nas costas dos laterais. E aí a gente sabe que o mano a mano na velocidade do Manuel também não vai ser muito bom. Então acho que ele vai de Marcelo. Fisicamente o Diogo Barbosa entrega um pouco mais, mas o Marcelo tem um bom destaque do jogo contra o Botafogo, onde ele marcou muito bem. Acho que eu iria de Marcelo também. No meio de campo para frente, acho que não tem mais discussão, né? Facundo Bernal e Martinelli, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Cauã Elias e na ponta esquerda, né? O Lima mantido, né? Acho que o Keno não faz uma temporada a ponto de ter vaga cativa no time. O Lima entrou, jogou pra cacete e tem que ser mantido titular. Faltam 8 jogos, né? No caso 9 com o de hoje, para acabar a temporada. É hora de definitivamente jogar quem tá melhor. É modo Copa do Mundo. Não tem tempo para poder preparar o jogador para daqui 2, 3 jogos ele tá rendendo. É fato. Bem, informação dos pendurados, só antes de eu passar da escalação do Atlético Paranaense. Eu anotei aqui, Facundo Bernal tá pendurado. Esses jogadores que se tomarem cartão amarelo não enfrentam Vitória lá no Barradão no próximo sábado. Cauã Elias também tá pendurado, 2 jogadores cruciais até nesse momento no meio de campo. Principalmente que eu não sei se o Nonato já vai ser relacionado para esse jogo, tomara que sim. Manuel também tá pendurado, Thiago Silva, então não deve jogar, e Paulo Henrique Ganso, ou seja, 4 jogadores titulares, né? Porque se o Thiago Silva voltar, o Manuel não joga, né? Então, 4 que seriam titulares. Tem o Marquinhos também, mas esse é reserva e que tá pendurado. Suspenso para esse jogo não tem ninguém. Como eu falei, lesionado, Thiago Silva, Serna e o Lelê, né? E o Nonato talvez também fique de fora por lesão. Escalação do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem o desfalque do Canóbio, que é o atacante uruguaio, e o reserva dele também está desfalcando o Atlético, né? Que é o Julimar. Além disso, Fernandinho e o Christian são 2 que com lesão muscular seguem no departamento médico do Atlético Paranaense. O Christian, inclusive, já interessou ao Fluminense no início dessa temporada. Lúcio Gonzalez, que é o atual treinador do Atlético Paranaense, que ainda não venceu no comando do Atlético, deve escalar o seguinte time: Micael, o goleiro, 3 zagueiros, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Mateu Gamarra, de Paraguai, que interessou também muita gente por aqui. E aí ele tem dúvida nas 2 alas, é o 3-4-3. Ou joga o Madison, que é lateral, mas é um lateral ofensivo, já passou pelo Santos, inclusive, está um bom tempo no Atlético Paranaense, pela direita. Ou joga o Coelho, que é um atacante, acho que passou pelo Red Bull Bragantino também, e que pode jogar ali como esse ala, só que o Coelho é atacante, então é bem mais ofensivo. Do lado esquerdo, ou joga o Esquivel, ou joga o Fernando. É outra dúvida do Lúcio Gonzalez nas 2 alas, né? 2 meio-campistas com Gabriel, aquele volante ex-Corinthians, e o Eric. E no ataque, Nicão, João Cruz, aí pode ser que o João Cruz seja banco para o Coelho ser atacante e o Madison na lateral, ou seja, o Coelho pode jogar tanto de atacante quanto de ponta, e Pablo, o centroavante do Atlético Paranaense. Como falei, o Atlético vem num momento muito ruim, tá desesperado porque entrou naquela espiral de merda, né, que eu chamo, que é a hora que você
faz uma merda, aí essa merda atrapalha, você tenta consertar ela e faz outra. É o famoso, o celular tá caindo no chão, você vai pegar o celular e dá um tapa e ele bate na parede e quebra. Ele ia cair no chão já. Aí você tentou pegar, fez outra merda. Aí no que você tentou pegar, caiu no chão, você tentou pegar, já molhou ele porque derrubou um copo da... Só vai piorando as coisas, o Atlético tá assim. Foi tentando ser campeão, dedicando muito para ser campeão no ano do centenário, estragou o Brasileirão. Aí não foi campeão na Sul-Americana. Aí quando tentou recuperar o Brasileirão, o desespero bateu. E desespero nunca é bom no futebol, salvo se você estiver perdendo no último minuto. E o Atlético não estava assim. E aí começou a desesperar, não ganha, troca de treinador, começa a fazer de tudo pro ano dar certo, enquanto o ano tá indo pelo ralo, tá dando errado. O Atlético hoje é 18º, tá desesperado, porque sabe que esse jogo contra o Fluminense é talvez uma das últimas chances de conseguir uma arrancada honrosa. Daqui pra frente, se perder o jogo de hoje pra eles, é uma arrancada... Assim, o ano já é absurdo do Atlético, né? No ano do centenário, você dá uma despencada e bater 18º na 20ª, eles estão na 29ª rodada, né? Eles têm 28 jogos, já é absurdo, né? A arbitragem da partida será feita pelo senhor Braulio da Silva Machado. É um árbitro que ficou muito famoso aí no meio do Fluminense, justamente por conta daquele Fluminense-Palmeiras de 2022, que ele sente um gás de pimenta que só ele sentiu, mas de lá pra cá ele já apitou alguns jogos do Fluminense. Não é um árbitro que eu goste, mas está longe de ser daqueles piores árbitros que eu já vi apitando, né? Ele apitou recentemente o Fluminense-Corinthians 0-0, o Palmeiras vencendo a gente de 1-0 naquele jogo que a gente cagou e andou lá no final do ano passado. E a derrota para o Botafogo de 1-0 no ano passado, o gol do Cuesta. Também no Brasileirão do ano passado ele apitou América Mineiro 0, Fluminense 3. Marcou um pênalti, inclusive, para o Fluminense nessa partida que o Germancano desperdiçou. Braulio da Silva Machado. Você tem opinião sobre ele? Coloque aqui embaixo. Coloque aqui embaixo também o seu palpite de resultado. Eu não consegui abrir a KTO porque eu tô só com o celular aqui, eu teria que abrir pelo celular. Mas eu chutaria que o Fluminense é bem favorito para esse jogo, tá? Tô abrindo aqui, mas devo dizer a você que a KTO é um jogo, né, só para maiores de 18 anos, e cujo qual você vai lá, dá um palpite pro jogo, coloca ali a sua aposta. Claro, sempre lembrando que sua chance de perder é maior do que a de ganhar. Às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder. Então aposte só aquilo que você pode perder, né? Tô abrindo aqui Fluminense e Atlético Paranaense e vejo que o Fluminense é favorito mesmo pro jogo. Até muito mais do que eu esperava. 1,85 tá pagando a vitória do Fluminense. 4,5 a vitória do Atlético Paranaense. Acho que para esse jogo... o Fluminense fazer um gol, será que não vai? Não, vai tá pagando pouco. Mas o Atlético Paranaense não fazer gol tá pagando 2,2. Acho que a possibilidade do Fluminense não tomar gol é a melhor defesa. A defesa do Mano Menezes é a melhor defesa do campeonato. Tá? No período, ninguém tomou proporcionalmente menos gols do que o Mano Menezes. Transformou a pior defesa do campeonato numa das melhores. Acho que o Atlético Paranaense pagando 2,2, não fazer gol, acho que é uma aposta que dá pra ir. Enfim, se for fazer, lembre sempre, faça com dinheiro que você pode perder lá na KTO. Beleza? Se for também lá se cadastrar, usa o cupom JORNADA, tá? Que aí você ganha um bônus e ajuda a gente aqui também. É isso, tá? Tamo junto. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Perdão pelo pré-jogo mais roots, né? Só falando, sem nenhum elemento gráfico. Mas foi o que deu pra fazer aqui nesta segunda-feira. Espero que quando eu chegar do jogo, né? Porque quando eu sair eu já não tô nem com esperança, mas quando eu chegar do jogo, pelo menos tem a luz aqui em casa já. Tamo junto, tá? Muito obrigado pela audiência, até a próxima, valeu.